Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto é Cristologia, aula 4. Pessoal, esse livro está simplesmente maravilhoso. Você tem que ficar até o final dessa aula para aprender tudo sobre Cristo. Hoje o assunto é sobre Jesus no Getsêmani, a ressurreição de Cristo, a ascensão ao céu e a segunda vinda. Hoje é encerramento desse livro. Esse livro tem 4 videoaulas. Eu já passei a aula 1, aula 2, aula 3 e hoje é a 4. Se você perdeu, vai lá e assiste, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula em São Paulo há 25 anos. Estamos ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros, e são mais de 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo, tá bom? Ontem mesmo, um abraço aí para o José Rodrigues, de Portugal. Ontem mesmo ele me ligou, conversou comigo, estou assistindo teus vídeos, quero fazer o curso, e ele comprou o curso básico, médio, bacharel, mestrado, e comprou o anel também de teologia. Então, ele vai vir para o Brasil aqui em dezembro, e vai pegar os livros dele, mas a gente envia também pelos correios para Portugal, para América, Flórida, Estados Unidos, Japão, Suíça. Eu já mandei livro para o mundo inteiro. Um abraço para o Rodrigo, tá bom? Lá de Portugal. Ó, Ramatiologia, eu falei Rodrigo, né? O nome dele é José Rodrigues, tá bom? Um abraço, José Rodrigues. 20 livros é o curso básico. E temos anel de formatura de teologia, ó. Se você quer anel de teologia, tá bom, pessoal? Vamos para a aula. Jesus no Getsêmani, aula 4. Se você tem esse livro em casa, abre na lição 4. Se você não tem, entre em contato comigo e diz: Pastor Josiel, eu quero comprar a coleção do básico. Tá aí, ó. Coleção do básico, coleção do médio e do bacharel. Básico é 20 livros e o bacharel 40 livros. E o anel para quem quiser. Getsêmani, vocábulo proveniente do aramaico. Isso significa um lugar de azeite. Era um jardim do grego a leste de Jerusalém, do Vale do Ribeiro de Siquém, próximo do Monte das Oliveiras, Jardim de Getsêmani. É o lugar onde Cristo passou grande sofrimento. Na verdade, Cristo teve 3 grandes sofrimentos. Ponto crucial da vida de Cristo. Número 1, o jardim do Getsêmani. 2, a traição de Judas. 3, a crucificação de Jesus. Tá? E daqui a pouco nós vamos ver que Cristo não foi crucificado na cruz. Cristo morreu na cruz. Não, quem morreu foi Jesus. Qual a diferença? Jesus é natureza humana. Cristo é natureza divina. A natureza divina não morre. Portanto, quem morreu na cruz foi Jesus, não Cristo. Na cruz, Jesus liberou Cristo. Ele falou o quê? Jesus na cruz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. O espírito de Jesus é quem? Cristo. Então Jesus na cruz queria dizer: Pai, nas tuas mãos entrego Cristo. Na cruz, grave isso, na cruz, Jesus liberou Cristo. Tendo Jesus dito isso, saiu do seu discípulo para além do ribeiro de Sidom, e onde havia um outro, o qual entrou com seus discípulos. João 18:1. Jesus vai no Getsêmani fazer a oração antes da crucificação. E lá o seu suor transforma em grandes gotas de sangue. Não é a lágrima. Tem gente que fala: Jesus chorou lágrima de sangue. Não está escrito isso na Bíblia. Nós estamos aprendendo Cristo na Bíblia. Ontem mesmo eu falei para um pastor. Os alunos me perguntam: professor, qual o livro que você indica? Eu digo: você já leu a Bíblia toda? Alguns dizem: não. Eu digo: indica a Bíblia. Tem 66 livros a Bíblia. Você não leu
todos, eu não indico nenhum livro, eu indico a Bíblia. Agora, se você já leu a Bíblia toda, eu indico meus livros de teologia, eu indico enciclopédia bíblica, dicionário bíblico, para te ajudar. Mas o livro do livro é a Bíblia, pessoal. Para que você vai comprar mais livro? A não ser que você compre esses livros aqui, porque eles vão te auxiliar a entender a Bíblia. Mas não, comprar um livro de filosofia, psicologia, vou comprar um livro de história. Para quê, meu irmão? A filosofia maior está aqui, a psicologia maior está aqui, a história maior está aqui da humanidade. Então, leia a Bíblia. Nós estamos estudando Cristo pela Bíblia, tá bom? Após a Páscoa, Jesus em oração. Então, a Bíblia não diz que Jesus chorou sangue. A Bíblia diz que Jesus chorou sangue. Não. A Bíblia diz que Jesus, nasceu, o seu suor transformou-se em gota de sangue. Segundo a psicologia, a medicina diz que se a pessoa ficar em alta depressão, grande agonia, os seus póluros, nós temos póluros que transmitem a água do corpo para fora, né? E os seus poros podem sair grandes gotas de sangue. Houve um rei na história que ele ficou tão deprimido, foi um irmão que falou para mim que ele leu no livro. Na verdade, eu não li o livro, mas vamos pesquisar se é verdade. Coloca no Google. É um rei que suou sangue. Se sua sangue é anormal, em alta depressão, então Jesus suou sangue, o seu suor se transformou em sangue, lá no Jardim Getsemane. Por que ele entrou em quase depressão lá no Getsemane? Porque ele viu a cruz, ele viu a morte, ele viu o sofrimento, e ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Segundo os gregos, tinham um costume na Grécia, de quando uma pessoa faz um crime, o juiz coloca um veneno no copo e manda dar para os suspeitos que estão na fila, né? Por exemplo, 10 suspeitos. Aí o primeiro pega o copo com veneno, chamado cálice. Aí o juiz olha e acha ele inocente, passa para o próximo. O juiz olha o próximo, passa para o outro. Eu acho ele inocente, passa para o outro. Quando o juiz achava que uma pessoa era culpada, ele toma o cálice, toma o veneno. O cara tomava, morria e colocava em liberdade os outros e ia embora. Foi exatamente isso que Jesus falou. Pai, passa de mim o cálice. Não sou eu o culpado, não sou eu o criminoso. É esse povo. Aí então, se Jesus passasse para nós, ele estaria livre. Mas ele inocente, igual o ladrão lá, que o homem que tomou o cálice, ele era inocente, mas o juiz mandava tomar, e o culpado que estava ali entre eles ia embora inocentado. Foi exatamente isso que Cristo falou. Pai, ou seja, eu sou inocente, é eles o culpado, não sou eu. Mas como tu é o juiz e está mandando eu beber, eu bebo para inocentar esse povo. Entendeu, pessoal? Aí vem Judas e beija Cristo, trai 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, grave bem isso. José foi vendido por 20 moedas de pratas. Naquele tempo não era moeda, era ciclo. Era um carocinho de prata. Chamava ciclo. A gente fala moeda de prata que José foi vendido. Mas no tempo de José não existia moeda ainda. Era uma prata do tamanho de um caroço de feijão chamado ciclo. A moeda foi inventada 700 anos antes de Cristo. Bem depois de Moisés, bem depois de Josué. Mas está na Bíblia moeda para você entender que a moeda é uma forma de troca. Entendeu? Mas, na verdade, José não foi vendido por moeda literal. É ciclo, que é pedaço de prata do tamanho de feijão. José foi vendido por 20 ciclos de prata. E Jesus, sim, foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. Aí tem muita gente que fala que ele se enforcou, porque a Bíblia diz em Mateus 27,5 que Judas saiu para se enforcar. Mas a Bíblia não fala que ele se enforcou. Lá em Atos, capítulo 1, fala que ele se precipitou de um abismo.
Então, professor, ele se matou ou ele se precipitou? Ele se jogou no abismo, ele se matou, ele se suicidou. Aí a Bíblia diz em Atos 1, pode ler lá, que as suas entranhas, sua barriga rasgou. Ele jogou-se do penhasco e foi rasgando o corpo, rasgando a barriga, as tripas saiu. Está lá em Atos capítulo 1, pode ler. Os dois maiores jardins da Bíblia. Olha aí, tem o jardim do Getsêmani e o jardim do Éden. No jardim do Éden é o primeiro Adão, Cristo. No jardim do Éden, melhor dizendo, no primeiro jardim é Adão. O segundo jardim é Cristo. Adão trouxe o pecado no jardim do Éden. Jesus no Getsêmani trouxe o perdão do pecado. No jardim do Éden, o salário do pecado é a morte. No jardim do Getsêmani é a vida eterna. No jardim, estamos debaixo da ira, no jardim do Éden, debaixo da ira. No jardim do Getsêmani, estamos debaixo da graça. No jardim do Éden, estávamos caídos. No jardim do Getsêmani, Cristo levantou o homem. No jardim do Éden, o homem pecou. No jardim do Getsêmani, Cristo perdoou o homem. No jardim do Éden entrou a morte. No jardim do Getsêmani entrou a vida eterna. No jardim do Éden entrou o pecado. No jardim do Getsêmani, Cristo tirou o pecado do homem. No jardim do Éden entrou a condenação. No jardim do Getsêmani, Cristo nos livrou. Satanás venceu. No jardim do Éden, Satanás venceu. E no jardim do Getsêmani, Cristo venceu Satanás. Então, os dois maiores jardins, jardim do Éden e jardim do Getsêmani. Jardim do Éden, o homem foi feito e pecou. Entrou a morte, o pecado, a destruição, tudo. Jardim do Getsêmani, Cristo levanta o homem, dá a vida e o perdão. Os três pontos mais crucial da vida de Cristo, eu falei, a grande agonia no jardim do Getsêmani, a traição de Judas e a crucificação. Então, qual foi o ponto crucial da vida de Cristo? A grande agonia no Getsêmani, a traição de Judas e a crucificação. Agora anote isso. Olha aí, isso que eu estou falando está aqui, ó. Os três pontos cruciais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o jardim, está aqui, ó. O jardim está aqui, ó. Jardim do Éden, jardim de Getsêmani. Está vendo? Agora eu vou falar esse outro assunto aqui, ó. 7 milagres na vida de Cristo. Ó. É muito bom você ter esse livro. Temos em PDF e livro físico, você escolhe. Cristo viveu milagrosamente. Viveu milagrosamente, nasceu milagrosamente, morreu milagrosamente, ressuscitou milagrosamente, subiu ao céu milagrosamente, voltará milagrosamente e reinará milagrosamente. Alguma dúvida aí, pessoal? A crucificação de Cristo. A cruz revela três coisas: a obediência de Jesus ao Pai, a inocência de Jesus e a vitória de Jesus. Porém, que o Filho do Homem seja entregue na mão do homem, seja crucificado. Jesus prediz a sua morte. Ele falou, eu vou morrer pelos homens na cruz, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então a cruz revela a obediência de Jesus a Deus, a inocência e a vitória. A importância da morte de Cristo. Morrer, todo mundo morre. Moisés morreu, os apóstolos morreram. A grande questão não é morrer, a grande questão é ressuscitar. Quem dentre si ressuscitou por si mesmo? Ninguém. Paulo orou e houve ressurreição. Muitos homens oraram e houve ressurreição. Mas quem ressuscitou sozinho? Ninguém. Só Jesus Cristo. 7 milagres na manifestação do Espírito Santo. 7 manifestação do Espírito Santo na vida de Cristo. Olha só. Na encarnação, Cristo encarnou. Ele não reencarnou, mas ele encarnou.
Cristo, ele encarnou em Jesus. No batismo de Cristo, manifestação do Espírito Santo no batismo, na tentação, no ministério, na crucificação, na ressurreição, na ascensão. Então o Espírito Santo estava presente na vida de Cristo em todas as esferas. Na hora que nasceu, na hora que batizou, na hora que foi para o deserto ser tentado, na hora que estava fazendo milagre, na hora que morreu, na hora que ressuscitou, na hora que subiu para o céu, na hora que vai voltar para o céu, na hora que voltar do céu e também na hora de governar esse mundo. 7 palavras da cruz, 7 palavras que Jesus disse na cruz. Primeira palavra: Pai, perdoa porque não sabe o que fazes. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então são 7 palavras que Jesus falou na cruz. 7 milagres na crucificação de Cristo. 7 milagres. Jesus morrendo na cruz e os milagres sendo acontecidos. Aqui, ó. São esses milagres aqui que vocês estão vendo, ó. O sol se escureceu, o véu do templo se rasgou, houve um grande terremoto, as pedras se fenderam, abriram-se o sepulcro, os mortos ressuscitaram. Jesus salva o ladrão da cruz. Que para nós, o maior milagre não é um morto ressuscitar. O maior milagre não é um paralítico andar, um cego enxergar. Não. Qual o maior milagre? Jesus falou. O discípulo chegou e falou: eu expulsei demônio, eu curei, ressuscitei, fiz paralítico andar. Jesus disse: ó, isso não é grande coisa. Aí o discípulo: o que é grande coisa? O que é grande milagre? Jesus: o nome escrito no livro da vida. O maior milagre que o homem pode ter é o nome escrito no livro da vida. A salvação eterna. Não adianta expulsar demônio, não adianta fazer morto ressuscitar, cego enxergar, se você não entrar no céu. Muitos me dirão: Senhor, eu curei, ressuscitei, fiz milagre. Jesus: eu não conheço. Vocês são malditos. A ressurreição de Cristo. O que nos trouxe a morte de Cristo? O perdão. E o que trouxe a ressurreição? A justificação. A cruz, com seu sangue, perdoa. A justificação é a ressurreição. Paulo falou: se Cristo não ressuscitasse, é vã a nossa fé. Então, a cruz revela perdão. A ressurreição revela justificação. O que é justificado? É que nós estávamos distintos do céu, distintos de Deus, longe da glória de Deus. Justificar é trazer para a casa do Pai, trazer para o Pai, trazer para o céu. Justificar quer dizer isso aí. E o sangue dos animais não purificava. Expiação. O que é expiação, pessoal? Expiação é assim: o pecado do homem está aqui, aí o sangue do animal, ele cobria, ó, você está vendo, não está dando para ver, ó. O sangue do animal cobria o pecado. Mas se tirasse o sangue, o pecado estava lá. É mais ou menos, eu comparo como um cocôzinho de gato, de cachorro, né? Que você joga terra, areia em cima e pronto, sumiu. Sumiu não, cobriu. Agora, outra pessoa, o cachorro caga, o gato caga, ele lava. Então, ali purificou. O que jogou a terra só cobriu. Então, o sangue dos animais nunca perdoava ninguém. Ele cobria para Deus não destruir a pessoa. Aplacava a ira de Deus. Então, a palavra expiação no Antigo Testamento para pecado é cobrir. Cobrir. Novo Testamento é purificação, não é cobrir. Então, o sangue do animal cobria o pecado do homem. E o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, purifica. Há uma grande diferença entre cobrir e purificar. Qual foi o dia e a hora que Jesus ressuscitou? Domingo, que hora? 6 da manhã, pessoal. A Bíblia está falando aqui, ó. Marcos 16 e 9. Jesus ressuscitou no primeiro dia da manhã da semana. Domingo de manhã. Domingo é o dia de Deus. Tem muita igreja que guarda sábado. Não tem problema guardar sábado, guardar domingo. Você tem que guardar um dia por semana.
chamado dia sabático. Não, porque a Bíblia fala sábado. Não, meu irmão, o Antigo Testamento direcionou isso aí para os judeus, não para nós, igreja. Jesus não falava, guarda o sábado. Os apóstolos não falavam, guarda o sábado. Não, meu irmão. Os apóstolos faziam o culto de manhã no primeiro dia da semana, domingo. A Santa Ceia da igreja primitiva era domingo de manhã. Então, pastor, sou obrigado a guardar sábado? Não. Você é obrigado a guardar um dia por semana. Aí você escolhe ou sábado, ou domingo, ou meio de semana. E esse dia você descansa e adora a Deus. É o dia sabático. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Ressurreição. Jesus ressuscita no terceiro dia. Ele fica 1, 2, 3 dias. No terceiro dia ele ressuscita milagrosamente. Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Mas ele ressuscitou. Quantas ressurreições teve na Bíblia? 10. O filho da viúva de Serapta, o filho da Sunamita, o homem lançado na cova de Eliseu, a filha de Jário, o filho da viúva de Naim, a de Tabita, de Euco, de Lázaro, e a da ressurreição dos mortos em Cristo e a de Cristo. Aqui, ó. Você precisa ter esse livro aqui que está uma riqueza, não dá para mim falar tudo. Aí Jesus ressuscita e aparece para todo mundo fica admirado, aquela grande ressurreição de Cristo, ressurreição maravilhosa. Depois que Jesus fica mais 40 dias na terra, depois ele sobe ao céu e vai voltar milagrosamente. Depois, ele no arrebatamento da igreja, ontem uma irmã, a irmã Dora, um abraço, ela me perguntou, pastor, o senhor é pré-tribulacionista? Eu falei, sou. O senhor crê no arrebatamento? Eu falei, creio. Eu creio no arrebatamento da igreja, meu irmão. Eu aprendi desde criança, li a Bíblia, e depois de velho, já maduro, analisando meus conceitos, eu continuo crendo que o arrebatamento da igreja existe. Cristo vai voltar em duas fases, arrebatamento e a segunda vinda em glória. Tem gente que junta as duas em uma só. Não tem problema. O importante é crer em Jesus Cristo. A ascensão de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar milagrosamente, meus irmãos. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 4 de Cristologia. Se você quiser, com maior detalhe, maior riqueza de informação, você precisa adquirir esse livro. Pastor, como é que eu faço? Está aqui embaixo na descrição. Clica aqui embaixo na descrição. Está aqui meu WhatsApp. Você clica e... Pastor, eu quero comprar os livros. Aí eu te mando pelos correios. Com 5 dias chega aí. Se for em São Paulo, 2 dias. Se for fora de São Paulo, 5 dias, 7 dias no máximo. Chega aí, tá bom? Quantos livros são o curso? 20 livros. 20 livros é o curso básico. Ó. 20 livros é o curso básico. 40 livros é o bacharel. E temos também anel de formatura. Ó. Vou colocar aqui no dedo para vocês verem. Tá aí, ó. Anelzinho bonitinho. Tem um anel fino e um anel grosso. Pastor, eu quero um anel fino, quero um anel grosso. Ó. E tem um mestrado também, mestrado em teologia. Depois do bacharel tem um mestrado, tá bom? É um livrão grande, com 12 matérias, você pega diploma também. Pessoal, se você quiser dar aula de teologia, na sua igreja, reunir os irmãos aí, se reúne os irmãos, um grupo dentro da igreja, dá aula para eles. Me chama no WhatsApp, eu mando os livros para você, você reúne os irmãos da aula. Todo mês vai um livro. No final dos 20 livros, eu mando o diploma. Tá bom? Abrir um núcleo teológico, uma extensão aí na sua igreja da nossa escola. Você diz, não, pastor, eu quero abrir uma própria escola. Então me chama no meu WhatsApp. Fala, pastor, eu quero ter a minha própria escola. Aí eu te vendo a franquia. Ou você trabalha com a minha, ou abre uma escola, tá bom? Shalom Adonai. Eu estou aqui nesse grande prédio aqui, pessoal, ó. Bonito ali, ó. A escola é aqui, ó. A escola é lá em cima, naquele prédio, ó. Aqui é a entrada da escola. E aqui eu vou mostrar para vocês umas plantinhas, ó, pessoal. Bonito, ó. Tá bom? Shalom Adonai. Olha lá o sol nascendo, ó.
Olha aí, pessoal, esse grande prédio. E eu vou resumir aqui mostrando esses livros, ó. Ó. Aí tudo é livro, ó. Tá bom? Ó o anel aqui, ó. Nós estamos aprendendo o quê? A Bíblia Sagrada. Shalom Adonai. Me chama no WhatsApp agora mesmo.